Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação geopolítica no mundo para hoje, dia 1 de outubro de 2025. Vamos também analisar a situação na Ucrânia e ver os avanços que tivemos no mapa, e nas últimas 24 horas tivemos atualizações muito interessantes e muito importantes, e por isso vamos começar. E durante estas horas todas tivemos mais ataques efetuados pela Rússia contra o território da Ucrânia, utilizando drones e mísseis, mas também tivemos um ataque ucraniano com drones dentro do território da Rússia. Vamos primeiro aos ataques por parte da Rússia, e aqui mais ao norte, perto daqui da cidade de Kiev, tivemos um ataque com um míssil balístico do tipo Iskander por parte das forças russas contra uma concentração aqui de caminhões e de veículos ucranianos. E muito provavelmente estes caminhões estavam a transportar, por exemplo, drones que poderiam depois ser utilizados pelos ucranianos para efetuar mais um ataque de longo alcance dentro já do território da Rússia. E nós vemos que estes movimentos foram descobertos por um drone de observação da Rússia e depois esta concentração foi atacada por um míssil. Temos aqui mais caminhões a serem deslocados naquela direção e depois esta concentração também foi atacada. E temos aqui o vídeo deste ataque. Além disso, tivemos mais ataques efetuados na aldeia de Bobrovitsia, tivemos também imagens deste ataque, e aqui os russos atacaram um comboio que transportava veículos armados ucranianos e vários tipos de munições. E portanto temos aqui o drone russo a observar este comboio a movimentar-se na linha de ferro e depois este comboio foi atacado por este drone. Primeiro os russos atacaram a cabine, a parte mais à frente, e depois os ataques continuaram aos outros vagões. E temos aqui alguns incêndios que depois foram registados nesta zona. Além disso, ataques foram registados na cidade de Kharkiv. Tivemos bastantes vídeos gravados pelos cidadãos desta cidade ucraniana. Neste vídeo temos uma explosão apenas, que não foi completamente revelada pelo autor do vídeo, mas temos outros vídeos que mostram algumas destas explosões e outros ataques. Como aqui, por exemplo, ainda não sabemos ao certo o que é que foi atingido e, portanto, vamos aguardar até termos mais detalhes. Aqui mais a sul, na aldeia de Solobianski, também foram registados ataques, com vários mísseis e até bombas, mas também drones do tipo Geran, e também na cidade de Dnipro, por exemplo, foi atacada, como referem algumas fontes russas, um escritório de onde estavam a ser efetuadas ligações para os cidadãos russos para tentar que eles transferissem dinheiro aqui para a Ucrânia para financiar o conflito do lado ucraniano. Mas também tivemos outro ataque aqui mais para o sul, quase na fronteira com a Roménia, onde mais infraestruturas relacionadas com o campo militar foram atingidas. Já do lado ucraniano também tivemos um ataque mais a norte de Moscovo, e este ataque decorreu com drones contra uma refinaria de petróleo. Portanto, vemos que os ucranianos têm intensificado bastante os seus ataques a este tipo de infraestruturas aqui dentro da Rússia. E nós sabemos que a Rússia já começou a tentar proteger estas instalações e, por exemplo, durante o dia de ontem tivemos uma imagem ou um vídeo por parte dos russos a mostrar como eles já estavam a preparar aqui as defesas, as proteções destas refinarias e destas infraestruturas todas. Vamos agora passar à linha da frente, à situação na linha da frente, e vamos começar com a análise na direção de Zaporizhia, onde os russos prosseguem com a sua ofensiva, e vamos discutir aqui a parte mais a leste desta ofensiva, onde agora os russos estão com foco na cidade de Uspeniivka e na cidade de Poltavka. E, por exemplo, durante as últimas 24 horas fizemos este ajuste no mapa. Por exemplo, esta era a situação durante o dia de ontem, e durante o dia de hoje recebemos confirmações visuais que de facto os russos avançaram e conseguiram entrar nas primeiras casas aqui na própria cidade de Poltavka. Portanto, este foi o eixo da ofensiva por parte dos russos, e temos esta prova com base num vídeo publicado pelas forças ucranianas a mostrar um ataque efetuado às forças e posições russas precisamente naquele ponto do mapa. Temos aqui vários ataques registados com drones, com artilharia também, e portanto nós ajustamos estes territórios a favor dos russos e de facto nós temos aqui o início da batalha pela cidade de Poltavka. E as próximas tarefas dos russos serão inicialmente conquistar pelo menos a porção mais a sul e depois
pouco a pouco também avançar aqui mais para o norte, para depois o caminho ficar aberto em direção à cidade de Uspenivka. E como sabemos, mais ao norte também fizemos estes ajustes no mapa a favor das forças russas, com base num vídeo publicado pelas forças russas, portanto temos provas visuais de que os russos de facto controlam estes territórios. E neste vídeo os russos mostram como inicialmente estavam aqui a bombardear as posições ucranianas e depois eles avançaram com a sua infantaria e conseguiram conquistar estas posições. E por exemplo aqui no fim do vídeo vemos bandeiras da Rússia a serem erguidas em vários pontos aqui destas aldeias de Verbova e de tudo o que se situa em torno destas aldeias. Por exemplo também aqui em Stepova, mas também nestes territórios que se situam aqui. Portanto, de ontem para hoje ajustamos estes territórios no mapa, tendo para isso uma confirmação visual. Portanto, aqui os russos vão continuar a mover-se na direção das aldeias de Vichnove e Agorivka para depois seguirem para sul em direção à cidade de Uspenivka. Portanto, é esta a tática dos russos nesta direção, além de que ataques vão continuar pelo lado mais a leste e por isso podemos avançar. E agora vamos discutir a situação na cidade de Pokrovsk, e aqui do centro de Pokrovsk não tivemos nenhum avanço confirmado no mapa nas últimas 24 horas. Tivemos apenas um ataque russo registado com bombas do tipo FAB contra os pontos de concentração de soldados ucranianos. E agora as principais atualizações estão-nos a vir aqui do norte, deste flanco a norte que a Rússia conseguiu desenvolver há cerca de 2 meses atrás. E vou recuar o mapa alguns dias atrás, quando os ucranianos tomaram a iniciativa e começaram a avançar contra as posições russas. E estas ofensivas por parte dos ucranianos foram confirmadas no dia 24 de setembro. Tivemos o registro e o vídeo de soldados ucranianos a atuar precisamente a sul da aldeia de Novotoretsky. Portanto, naquele dia, do dia 24 de setembro, os ucranianos estavam a atacar em 2 eixos, um mais da parte a leste e outro da parte a oeste, mas os ucranianos encontraram aqui umas fortes fortificações russas, que são caracterizadas por este conjunto de trincheiras, e portanto os russos conseguiram proteger as suas posições de ambos os lados e conseguiram fazer por estas trincheiras o suprimento das suas forças na direção mais ao norte. E os russos, ao verem que estavam numa situação bastante complicada, lançaram reservas nesta direção e começaram a atuar com contramedidas mais ao norte para parar estas ofensivas por parte dos ucranianos. E já no dia 25 de setembro tivemos ajustes no mapa mais ao norte, aqui a favor das forças russas, e tivemos provas disso, com base num vídeo publicado pelos ucranianos, a mostrar ataques efetuados aos soldados russos, naquela precisa localização do mapa. Depois, no dia 26 de setembro, a situação permaneceu igual, mas no dia 27 de setembro tivemos mais um ataque russo registado em direção à aldeia de Dorozhny, e tivemos também a prova visual disso, que foi um vídeo publicado pelas forças ucranianas a atacar os russos nesta direção, e portanto os russos começaram aqui manobras de tentar semi-cercar os ucranianos que naquele momento estavam a avançar pelo eixo a oeste. Já no dia 28 de setembro também não tivemos nada de especial, apenas relatos de algumas fontes a referir que a Rússia avançou mais a sul e conseguiu conquistar totalmente a aldeia de Zapovidne, contudo sem confirmações visuais e sem provas visuais para isso. Já durante o dia 29 de setembro tivemos os russos a atuar na direção aqui mais ao norte, e de facto os russos conseguiram avançar e conseguiram conquistar ou recuperar a aldeia de Kucherivyar, mais aqui ao norte, e também tivemos provas visuais disso. E no dia 30 de setembro tivemos avanços russos registados na porção mais a leste. E também tivemos provas visuais disso, com base também mais uma vez num ataque efetuado pelas forças ucranianas contra as posições russas naquelas localizações do mapa, e portanto a verdade é que os russos iniciaram a partir daí várias manobras de tentar semi-cercar os ucranianos nas aldeias de Shachava e Volodymyrovka. E já durante o dia de hoje tivemos algumas fontes a confirmar que os russos conseguiram avançar
mais aqui ao norte e tivemos estas informações dadas por parte de fontes neutras e por isso nós ajustámos o mapa, porque antes nós tínhamos colorido o mapa a favor dos ucranianos ou na zona contestada, com base nestes mesmos relatos, mas agora a situação voltou à mesma que nós tínhamos há cerca de um mês atrás. Portanto, ajustámos esta porção do mapa e mais fontes referiram, inclusive fontes neutras referiram, que os russos conseguiram conquistar ou recuperar o controlo total sobre a aldeia de Novotorezhsk. Portanto, nós conseguimos ver que nos últimos 2 meses, os ucranianos que conseguiram concentrar aqui em torno deste flanco um elevado conjunto de unidades militares e que eram das melhores unidades militares ucranianas e mais bem equipadas e mais bem treinadas. Contudo, passado estas semanas todas, estas forças ficaram exaustas e agora os russos estão com a iniciativa nas mãos nesta direção. Vamos continuar. Da cidade de Konstantinivka não tivemos nada de especial, apenas ataques por parte das forças russas, registados aqui com drones FPV contra as posições ucranianas. Vamos agora analisar a situação em torno das cidades de Siversk e de Liman, e nós sabemos que durante o dia de ontem fizemos grandes ajustes no mapa a favor das forças russas, colorindo as aldeias de Zarishny e aqui tudo o que situa a oeste da aldeia de Serebranka a favor das forças russas e tivemos provas visuais disso. E durante o dia de hoje tivemos mais fontes a referir avanços por parte da Rússia para sul da aldeia de Zarishny. E estes relatos foram-nos dados por fontes neutras, mas também tivemos mais fontes a referir um foco de atuação dos russos em torno da aldeia de Yampel. E de facto os russos já atacaram aqui o sul desta aldeia com bombas termobáricas do aparelho chamado TOS, o TOS, e portanto isto significa que de facto os russos planeiam lançar a sua infantaria nesta direção já nos próximos dias ou nas próximas horas, porque de facto os russos utilizam este tipo de armamento já na fase final de preparação para conquistar as posições dos ucranianos. Também tivemos mais ataques por parte dos russos aqui à direção de Siversk. E para hoje são estes os avanços que nós tivemos naquela região. De Kupiansk não tivemos nada de especial e nenhuma prova visual que confirmasse alguns avanços por parte dos russos ou dos ucranianos no mapa. E de Kharkiv também, a mesma coisa, não tivemos nada de especial. E é por aqui que termino o vídeo. Se gostaram, por favor, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal, deixem o vosso comentário e se quiserem apoiar o trabalho que eu desenvolvo aqui no canal, por favor, considerem em se tornar membros do canal. Também relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.